Hoje é dia. Guardiã das Crianças, com Cecília Antipoff. Tudo sobre infância, parentalidade e educação infantil. E ela tá na área com a gente. Cecília, bom dia pra você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia quem tá aqui com a gente. Tá aí, Cecília vindo discutir mais um tema com a gente. Sempre, né, reflexões importantíssimas, aquela conversa aqui que abre caminhos, que abre novas visões pra gente. E hoje você falando de como educar sem o bater, sem o colocar de castigo, que é um tema que ainda divide muita opinião, apesar de tanta informação que a gente tem hoje, né, Cissa? Pois é, Carol, é um tema que em 2025 temos que retomar muitas e muitas vezes, né? Ontem eu estava dando uma aula ao vivo, uma live, até convido quem está aqui. Hoje tem de novo, uma série que eu estou fazendo que chama Universo da Criança do Movimento, é gratuito, lá no meu Instagram tem o caminho. E muitas mães, muitas famílias escrevendo lá no chat que ainda hoje batem nos filhos, que ainda hoje colocam de castigo. E fica muito claro para mim, Carol, como as pessoas não sabem como fazer de outra forma, né? E aí eu estava vindo para cá refletindo sobre o bater. Vamos falar sobre o bater, né? Se eu tenho um vizinho que eu escuto que ele tá batendo no cachorro dele, bater no animal é crime, né? A gente tem que denunciar. Se um marido tá batendo na esposa, é crime também. Se um colega de trabalho resolver uma questão no trabalho batendo, agredindo o outro, existe uma intervenção na hora contra isso. E por que ainda hoje, né, tantas pessoas acreditam que bater numa criança é uma estratégia de educação? Ah, Cecília, porque bateram em mim, eu não morri, eu aprendi. E aí a gente tem que olhar para a vida como processo de evolução. Evoluímos em tantos conhecimentos e quando a gente fala de criança, ainda tem essa noção de que eu preciso bater e punir para educar, como se a criança fizesse por maldade, como se ela tem que aprender e entender quem que manda aqui. E eu queria só dizer que a criança é um ser em formação, né? Se ela tem o comportamento, às vezes, mais agressivo, se ela tem um comportamento que frustra o adulto, é porque ela está se formando, né? O cérebro dela está longe de ser formado. A gente precisa sempre problematizar isso. Ô, Cecília, e acaba que quem não faz isso é bastante criticado, né? Ah, pô, esses meninos não têm limite, né? Você tem que bater neles, um puxãozinho ali, um beliscãozinho. Eu ia falar isso nesses chats que a gente acompanha, por exemplo, na live, você tá lendo os vídeos ali, ou então quando alguém posta alguma coisa, além da pessoa falar, não, na minha casa é assim, eu bato mesmo, ainda critica quem tenta um método diferente, né? E aí, eu falei isso pra perguntar pra você, Cecília, porque você falou aí, castigo e também bater. Como que pode, vamos dizer, usar até a frase que utilizam, dar limite para essas crianças? Pois é, João, primeiro a gente tem que entender, nós adultos, que nós precisamos nos debruçar sobre esse entendimento. Eu preciso, às vezes, estudar e buscar orientação. Essa pergunta é sensacional. Como que eu vou construir limite? Melissa lá em casa tem 9 anos, o Ian tem 6, meus filhos. Eu nunca bati e eles nunca ficaram de castigo. Nunca. E não são crianças que sempre tiveram certinhas. Tenho muitos desafios, mas qual é o caminho? Existem outros. Primeiro, a gente precisa entender que educar uma criança é processo de construção. Ou seja, eu não vou fazer uma vez um procedimento e vai resolver. Então, como é que a gente educa? Se o meu filho teve um comportamento agressivo comigo, por exemplo, me bateu com 3 anos, no momento de raiva, eu preciso entender que o bater numa criança pequena é uma forma de comunicar frustração, raiva, e eu preciso ser o adulto referência para ajudá-lo a entender o que ele sente e expressar de outra forma. Exemplo prático, tá, João? Vamos supor que que aconteceu isso real. O Ian com 3 anos lá, no momento de raiva, me bate. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo, vou me voltar para essa criança, eu vou nomear primeiro, Ian, eu entendi, cara. Você ficou com raiva porque a mamãe desligou a televisão. Você pode sentir essa raiva, mas você não pode me bater. A gente vai ter que resolver isso agora. Faz um carinho na mamãe, pede desculpa. Eu vou conduzir, só que gasta tempo. Eu preciso ter uma disponibilidade ali de tempo corporal e de comunicação para eu ajudar essa criança. E eu não vou fazer isso uma única vez, nem 2, nem 10, nem 100. São milhares.
É um processo de construção. E aí eu brinco, João, que eu tenho meu laboratóriozinho vivo lá em casa, né? Hoje, Mel com 9 e Ian com 6, eu já vejo frutos disso que eu plantei desde que eles são pequenos, pequenininhos. Tenho desafios, tem vários momentos que eu tenho que intervir, eles às vezes brigam entre si, mas o ajuste, ele é muito mais rápido, ele é muito mais fluido, né? O adulto tem que ter paciência para educar e eu vejo o mundo adulto sem nenhuma paciência para educar. Cissa, a gente já está quase no finalzinho da coluna, mas eu acho legal você dar alguns exemplos quando a gente fala do castigo. O que seria o castigo? Porque às vezes a gente até faz alguma coisa achando que é um processo educativo e na verdade está castigando e caminhando para um processo ruim. O castigo é deixar a criança num cantinho para pensar, né? Ficar no cantinho do pensamento. O castigo é, você derrubou isso? Então não vai ter a sobremesa. Você falou assim comigo? Então amanhã a gente não vai no clube. Isso é castigo. Como que a gente resolve então? Aconteceu o BO, eu vou resolver na hora. A criança derramou o suco, jogou o copo no chão? Vem cá. Eu entendi que você tá chateada por isso, mas a gente não joga o suco no chão. Vamos juntos limpar isso aqui. Aqui em casa, a gente não joga as coisas no chão, não joga o suco no chão. E eu vou resolver na hora, entendeu, Carol? Não é simples, não é óbvio, não é intuitivo. Isso é um exercício diário. Agora, se a criança está, por exemplo, fazendo alguma coisa ali que não se deve com um brinquedo, alguma coisa, você fala, vou tirar o brinquedo na hora. Isso também é uma forma de castigo? Como é que fica essa questão? Se a criança está se machucando o outro ou quebrando o brinquedo, eu fisicamente chego com o limite. A gente não faz assim com o brinquedo, esse brinquedo é para brincar. Então vamos guardar. Esse brinquedo é para brincar. Você não pode machucar o seu irmão, você não pode se machucar. E aí o limite ele é físico, eu vou tirar. Isso não é castigo, isso é limite. Mas eu vou sempre nomeando, sempre que possível, né?